Um assunto que repercutiu muito nesses últimos dias, né, foi a questão de um deputado do PT chamado Paulo Guedes de Tchutchuca, né? Tchutchuca dos banqueiros, né? E o Tigrão dos pobres, né? A importância dessa fala desse deputado, ela se dá pela porque ele conseguiu em uma frase apenas, uma frase simples, traduzir com maestria, né, e simplicidade ao mesmo tempo, o que representa o Paulo Guedes. Sem dúvida, para mim, Paulo Guedes é o pior ministro de todos. Por quê? A questão central é a economia. Não tem como a gente dizer. Tem alguns que colocam, não, a questão central não é só a economia. Claro que todas as questões são importantes, questões sociais, questões identitárias também, entre tantas outras, né? Todas as questões relacionadas ali ao governo são questões importantes de serem tratadas, educação principalmente. Porém, como é que a gente pode pensar numa melhoria da educação, numa melhoria de saúde, numa melhoria de tudo, quando a política de Bolsonaro, a política de Paulo Guedes, a política de Temer é uma política onde corta os direitos trabalhistas, onde cria ali um teto de gastos, né, para a educação, para a saúde, para todos os investimentos sociais e vários investimentos por parte do governo, e que privilegia os grandes banqueiros, que privilegia uma pequena elite, né? Então é essa aí que a gente tem que contestar. Porque se a gente não mudar esse paradigma, como é que a gente vai conseguir uma melhoria para a saúde, para a educação e para todas as outras áreas, né? Tudo parte de como o governo investe esse dinheiro, né? Como é então a pauta econômica, a pauta trabalhista, a pauta social, elas andam juntas, elas andam de mãos dadas. Então, quando a política governamental é uma política de restrição, é uma política de perca de direitos, né, trabalhistas e de aumentar os privilégios para setores como juízes, né, para o judiciário, para a grande mídia, para os grandes empresários, para o perdão de dívidas bilionárias aí, de grandes devedoras aí do governo, né? Essa política, uma política de privatização, né, também, que é uma política onde a gente perde o nosso patrimônio nacional, onde a gente dá de bandeja todo o patrimônio nacional para empresas estrangeiras, até para estatais estrangeiras, né? Como foi o caso aí, principalmente das reservas aí do pré-sal, né? Então a gente tem uma perca de patrimônio incrível, grande, né? E agora eles querem mais uma vez nos prejudicar agora com uma reforma da previdência que privilegia, que favorece somente essa pequena elite, principalmente aí grandes empresários e principalmente, sem dúvida, os banqueiros, grandes banqueiros. Então, essa fala do deputado petista foi sem dúvida uma fala brilhante, porque ela traduz ali de uma maneira simples, de uma maneira que o povo entende e consegue ali também derrubar toda aquela falácia, todas aquelas mentiras que são pregadas por esses por essas pessoas, como o Paulo Guedes, como o Bolsonaro, que dizem que essa reforma é para cortar privilégios. Na verdade, é justamente o contrário, que ela quer tirar direitos ali dos trabalhadores, quer dificultar a forma como as pessoas vão conseguir se aposentar e ainda vão fazer com que os banqueiros lucrem muito mais ainda. Então, assim, é uma forma de aumentar ainda mais a desigualdade no país. A gente pode ver o exemplo do Chile, por exemplo, que
adotou esse mesmo sistema de capitalização e hoje a maioria das pessoas lá não consegue se aposentar. O índice lá de suicídio por parte dos idosos, né? Principalmente por questão dessa miséria provocada pelo fato deles não conseguirem uma aposentadoria ou ganharem uma miséria, né? Como a gente viu aí que em alguns casos algumas pessoas vão ganhar R$ 400. Bom, como um idoso pode ver com R$ 400? A gente sabe que os idosos têm uma despesa enorme com saúde, por exemplo, né? Entre outras coisas, R$ 400 é uma merreca, uma miséria. Realmente não dá para alguém pensar que alguém pode sobreviver com isso, né? Tanto é que a Gleisi Hoffmann, né, a deputada do PT, também questionou o Paulo Guedes. Será que ele conseguiria passar um mês com R$ 400? Eu só, eu só mudaria essa pergunta, Gleisi Hoffmann. Eu acho que o Paulo Guedes não passaria um dia com R$ 400. Eu duvido que em um dia ele gaste menos que R$ 400. Talvez em nenhum dia da vida dele ele deve ter gasto menos de R$ 400, né? Então, esse é um ponto muito importante, eu achei muito válido, muito importante, muito bom. Fez com que o caso, essa questão da Previdência, gaste uma repercussão muito grande, passasse a ser discutida mais, né? E passasse a ser criticada e questionada muito mais por conta dessa frase, né? Que tem um efeito muito forte, muito importante, que esse nobre deputado deu aí, né? Então, eu achei muito brilhante, achei realmente muito bom ele ter feito isso. Reacende essa discussão e a gente espera que sim, que o povo tome consciência disso, né? E que a gente consiga derrubar, vamos manifestar, vamos fazer de tudo para derrubar essa proposta dessa reforma de previdência, né? Então, agradeço a todos e até mais.